Oi, saúdo todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a doce consolações do Espírito Santo, o grande amor de Deus, seja com cada um de vocês. Você que está assistindo esse vídeo aí do outro lado, Deus te abençoe. E a paz para todo o Brasil, para o mundo e para todos que estão aí na escuta. Você que vai ouvir mais uma mensagem da palavra de Deus, né? No livro eterno de Deus, né? Que contém todo o poder de Deus. Essas palavras não é do homem, é de Deus. Elas estão aqui para te abençoar. Sua família, seus vizinhos, enfim, todos. E a mensagem que eu quero trazer hoje, diretamente do trono de Deus, né? Porque o homem não fala nada se Deus não estiver na sua vida. Se o Espírito Santo não estiver na vida do homem ou da mulher de Deus. Mas o Espírito Santo vai falar através de mim aqui. Ouça essa mensagem. Guarda, compartilha, curte, deixa um like aí, né? Inscreva-se nesse canal no YouTube, porque vai ter muitas outras mensagens falando da volta de Cristo, né? Do Apocalipse, que é o livro das revelações, e de outros livros que tem. Deus vai falar. Escuta só. No livro de Gênesis, no capítulo 1, né? Mas a mensagem vai ser no capítulo 2 a mensagem. Vou ler aqui só um texto aqui, né? No capítulo 1 de Gênesis. No verso 26, onde diz assim. Olha só. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta. Que se arraste, né? Que rasteja, né? Pela terra. Olha só. Quer dizer, que Deus tinha colocado no seu coração, né? Um pensamento de fazer o homem. Deus tinha planejado fazer o homem a sua imagem e semelhança de Deus. A sua imagem, a imagem e semelhança de Deus. A própria imagem de Deus. Deus tinha decidido. Só que Lúcifer, um querubim ungido da guarda, né? Ele queria ser feito a imagem e semelhança de Deus. No meu lugar, no seu lugar. O diabo que está por aí. O diabo, o próprio diabo, né? Ele é o príncipe dos demônios hoje. O diabo. Só que ele está por aí. E o diabo, né? Que anda enganando todo mundo aí. Ele queria ser feito no meu lugar. No seu lugar. Ele queria ser feito no meu lugar e no seu lugar. A imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não deu esse privilégio a ele. Esse privilégio, ele deu a mim. Ele deu a você. Deus criou o homem a imagem e semelhança dele. De Deus. Olha o que diz. Agora Deus, com seu amor infinito, com seu amor incomparável, um amor que não se encontra mais na terra, né? Agora vai fazer o homem. Lembra do Evangelho de João, capítulo 3? Do capítulo 3, né? Verso 16, que diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Quer dizer, não morra, não sofra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Agora, nesse versículo aí do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, tem uma palavra chamada amor.
É o amor de Deus. O amor que Deus provou. Que Ele me ama. Que Ele ama você. Que Ele ama todos vocês. Que Ele ama toda a humanidade. É o amor de Deus. E com esse mesmo amor, né? Ele vai fazer o homem aqui. Com esse mesmo amor. Com a sua paciência infinita. Deus vai fazer agora o homem com o seu amor. Com o seu amor. Olha o que diz agora aqui. Verso de Gênesis capítulo 2, né? A mensagem agora aqui de Gênesis capítulo 2, verso 7. Olha o que diz. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Do pó da terra. Olha só. Deus agora está no meio do jardim que ele fez. O jardim do Éden. Então agora o próprio Deus vai pegar o pó, um pozinho da terra, um pó da terra, dali do jardim do Éden. Agora Deus vai fazer o homem. Um boneco ali. Um boneco feito de barro. Só que o próprio Deus agora fazendo esse boneco, né? Imagina só a paciência de Deus. Imagina só Deus fazendo com as suas próprias mãos. E com o seu amor tão grande que Ele tem por mim e por você. Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. E nós temos que adorar o nosso Pai. O Pai que Ele é Deus. É o nosso Deus. O Pai que é Deus. Ele é o Pai de toda a humanidade. É o nosso Deus. Só que o próprio Deus, nosso Pai, né? O nosso Criador, aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, Deus fez o homem morto. Morto, sabia disso? Deus pegou um pó da terra e fez o homem. Fez o homem sem vida. Fez o homem morto, sem vida. Sabe o que vai acontecer agora? Para terminar o versículo, olha o que diz. E ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, que o homem, Deus tinha formado o homem morto. Sem vida. Não é isso? Sem fôlego de vida. Só que agora, depois de Deus ter feito o homem do pó da terra, Deus já chega até nas suas narinas, né? Até no seu nariz dele, seu nariz, e sopra o fôlego de vida. Assim. E conforme que o homem recebeu o fôlego que veio de dentro de Deus, né? O fôlego de vida veio de dentro de Deus. Como o homem recebeu, o homem começou a enxergar. O homem começou a mexer os olhos, se mexer. E o homem passou a ser uma alma vivente. E muita gente diz que o homem tem um espírito. Não é isso? Os homens têm um espírito. Claro que não. A Bíblia mesmo confirma. A Bíblia mesmo está dizendo, a palavra de Deus diz que o homem tem uma alma, não um espírito. É tão provável que quando o pastor está pregando, quando o pastor está sendo usado por Deus ali, ensinando as Santas Escrituras Sagradas, logo o pastor faz um convite. Quem quer aceitar Jesus Cristo, quem quer se reconciliar, ou melhor, aceitar, não é isso? Aceitar a Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma. Aí muitos, eu quero, outro grita, eu quero. E outros dizem, eu quero. Aí os três vêm na frente e aceitam Jesus Cristo. Né? Dali para adiante, quando termina o culto, o pastor diz, rapaz, hoje o culto foi uma benção. Três almas, olha a palavra, 3 almas se rende aos pés de Cristo. Só que quando as almas se rendem aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o ser humano,
Além do mais dele ter a alma dentro dele, agora o Espírito Santo, olha o Espírito, entra dentro do ser humano. Por isso na palavra de Deus diz, o nosso corpo, né, é templo e morada do Espírito Santo. Porque quando a gente aceita Jesus Cristo, né, volta para Deus, quando a gente volta, quando a gente está no mundo, né, quando o ser humano está no mundo, fazendo tudo que não presta, aí ele vai, não, estou cansado, eu não aguento mais fazer isso, eu não aguento mais isso, essa vida. Então, só tem um meio. Eu tenho um encontro com Deus. Quer dizer, a volta do filho para a casa do Pai. Para os braços de Deus, para junto do Pai. E daí para diante, ele aceita Jesus Cristo, né? E depois, o Espírito Santo se aposta do corpo humano. E ele começa a louvar, começa a pregar, começa a adorar a Deus, começa a louvar a Deus, começa a levar a palavra para todo lugar do mundo. É desse jeito. O Espírito Santo é o que nos guia. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é ele que nos convence de todo pecado. Com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. Você não vai sobreviver. Você não tem vida. Não adianta. Não adianta. Por isso que aqui diz que quando Deus faz o homem, né? Depois dele formar o homem todinho completo, Deus fez ele morto. E agora Deus vai soprar no seu nariz o fôlego de vida e o homem passa a ser uma alma vivente. Tá vendo? Uma alma. Tá explicado agora? Aí quando o homem aceita Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Aí já não é mais uma alma. É uma alma e um espírito. E o Espírito, que é o Espírito Santo. Você já imaginou nisso? Desse jeito. Só que agora, no verso 8 diz assim. Leia comigo o verso 8. Porque no verso 8 vai dizer exatamente assim, no verso 8. Olha o que diz no verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Jardim no Éden. Jardim no Éden. Na direção do Oriente. Na direção do Oriente. E vê. Quer dizer, que Deus plantou um jardim. Quem foi o primeiro agricultor do universo? Quem foi o primeiro agricultor do mundo? Me diz. Você tem ideia de me dizer? Logo você vai pensar que foi o Adão. O Adão. Claro que não foi. Não foi. O primeiro agricultor diz aqui no verso 8. Olha o que diz aqui, ó. E plantou o Senhor. Olha quem plantou. O Senhor Deus. Um jardim. Tá vendo quem plantou? O primeiro agricultor do universo, do mundo, do planeta, foi o nosso Deus. Ele foi o primeiro agricultor de todo o planeta. Quando se fala de agricultura, né? Eu me lembro que eu, o meu pai, nós fizemos muito isso junto. Eu e meu pai, né? Quero mandar um abraço para o meu pai, para minha mãe, né? Mas eu trabalhei muito ali na roça, né? Na agricultura, junto com meu pai, lado a lado. Quando chegar a época da gente plantar, né? Cultivar a terra, preparar tudo, né? Depois plantar, a limpar, depois colher, depois outras coisas a mais, né? Isso é uma maravilha de Deus, né? E eu fico maravilhado quando eu passo por essa mensagem. Eu me lembro que quando eu vivia na agricultura, é coisa maravilhosa. É coisas muito bom. Isso é demais. Eu tenho certeza que até você que já trabalhou na agricultura, você
Você mesmo sabe que é uma bênção de Deus. Não é isso? É muito bom. Então o primeiro agricultor foi o nosso Deus. Nosso Deus. E você sabe, para um homem e uma mulher plantar, né, ser um agricultor, não precisa de diploma. Não precisa de faculdade. Não precisa de estudo. Não precisa ser reconhecido pela população, né? Ou pelo mundo inteiro. Não precisa disso. Claro que não. Porque é uma coisa simples de se fazer. Eu fiz muitas vezes isso, né? Quantas vezes eu já vivi ali dentro daquela roça, mas o meu pai, né? Olhava os pássaros cantar ali, né? Olhava ali também aqueles pendões de milhos. Coisa linda demais. Lindos demais. Exclusividade, né? Hoje lá no norte, né? Sou nordestino. Por uma hora dessa, né? Meu pai já está em casa por uma hora dessa. Se duvidar, porque lá o povo almoça cedo demais. Nessa hora meu pai com certeza deve já ter almoçado. O almoço, né? Já ter comido um almoço. Né? É desse jeito. E é uma bênção de Deus. Então o primeiro agricultor do universo foi o nosso Deus. Ele plantou um jardim do Éden, da banda do Oriente. Só que nesse mesmo jardim, Deus vai pegar o homem que ele fez. Deus fez um homem e Deus agora vai pegar o homem. Vai colocar onde? No meio do jardim. Vamos ler? Olha o que diz o verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden. No Éden, na direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia formado. Vamos pular para o verso 15 aqui, o que diz aqui no verso 15? Olha o que diz aqui o verso 15. Olha o que diz. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden. O jardim do Éden. Para cultivar e o guardar. Quer dizer, que Deus, quando fez o Adão, né? Quando fez o homem, o primeiro habitante do planeta Terra foi o Adão. E o próprio Deus agora pega esse homem, né? E coloca no meio do jardim. E Deus vai passar todas as instruções para esse homem. Deus vai falar. Adão, vou te colocar você no meio deste jardim, Adão. E você vai cuidar do jardim. E você vai fazer isso assim, assim. Você, Adão, vai cuidar do jardim fazendo isso. Você vai fazer aquilo. Você vai fazer aquilo acolá. E assim Deus passou as instruções para o Adão. Entenda uma coisa você. No jardim do Éden, o homem nunca soube o que era o mal. Nunca. Nunca soube. Sabia disso? Nunca soube. Porque o homem foi feito bendito. O homem só sabia o que era o bem. Só o que era o bem. Sabia disso? Ele não sabia o que era o mal. O homem foi criado bendito. Sem saber o que era o mal. Ali naquele jardim não tinha cadeia. Naquele jardim não tinha bebida alcoólica. Naquele jardim não tinha droga. Naquele jardim não tinha nada do mal. Não tinha nada de ruim. Porque o homem, ele só sabia o que era o bem. O homem era bendito. Só que hoje, trazendo para o dia de hoje, tem muitos homens, né? Nas prisões, na sarjeta, na cracolândia, nas prostituições. Então, o homem está destruindo. Hoje o homem está destruindo. Hoje o homem está matando. Hoje o homem está roubando. Hoje o homem está sendo usado pelo diabo para quê? Para destruir. Para destruir. Roubar, matar e destruir. Porque isso é coisa do maligno. Maligno
Usa aquilo que ele sabe, que é matar, roubar e destruir. Essas três coisas, o diabo ele é maestro. Ele sabe fazer muito bem. Matar, roubar e destruir. É por isso que hoje a humanidade está se destruindo por causa disso. Porque a humanidade é muito fácil de ser manipulada pelo diabo. Porque o diabo cria algo, alguma coisa que pode ser atraído por eles. E o próprio diabo ele sabe. Qualquer coisinha de nada, né? A raça humana é fácil de ser manipulada. Sabe disso? Muito fácil de ser enganada. É por isso que tem um engano no mundo. Um engano no mundo. Deus não engana ninguém. O diabo engana. Porque foi assim que o diabo fez com Adão e Eva. Dentro do jardim de Deus. Quer ler comigo mais ainda? Porque isso é só o começo. Agora o próprio Deus vai falar para Adão. Adão, dessas árvores, se você prestar atenção, Adão, tem uma infinidade de árvores. Olha o tanto de árvore. Você está cercado de árvore. Qualquer fruto delas, você pode comer livremente, Adão. Mas daquela ali, Adão, daquela árvore ali, da ciência do bem e do mal, você não pode comer. Porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Leia aqui o verso agora 16 de Gênesis capítulo 2. Verso 16 diz assim. Olha o que diz agora. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Livremente. Porque ali, no jardim que Deus criou, fez um jardim lindo. Um jardim belo. Um jardim florido. Um jardim onde tinha animais. Um jardim onde os animais eram uns animais lindos. Os animais não brigavam. Os animais eram unidos. Sabia disso? E o próprio Adão deu o nome a cada um deles. O Adão. E agora o próprio Deus fala para Adão. Adão, dessas árvores que você está vendo, Adão, você pode comer livremente. Está vendo aquelas acolá? Está vendo aquela árvore ali, Adão? Você não pode tocar. Você não pode comer. Porque no dia que você tocar ou comer, Adão, escuta bem, Adão, você morrerá. Agora eu te faço uma pergunta a você. Por que Deus colocou essas duas árvores? Duas, né? Essas duas árvores. Como está escrito aqui no verso 17. Lê comigo o verso 17 aqui. De Gênesis 2, 17. Olha o que diz. Olha o que diz aqui. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Agora, por que Deus colocou essas... como se fossem duas árvores, né? Essas duas, né? Porque é uma do bem e uma do mal. Não é isso? Por que Deus colocou essas duas árvores no meio do jardim do Éden? Você tem ideia por quê? Você consegue me explicar? Foi exatamente para testar o homem na sua obediência a Deus. Com Deus. Você entendeu agora? Deus colocou as duas árvores da ciência do bem e do mal para testar o homem na sua obediência. Por mais que acontecesse alguma coisa dentro do jardim, o homem tinha que obedecer a Deus. Porque Deus deu a instrução ao homem. Deus falou que não poderia tocar. Deus falou que não poderia comer do fruto da árvore. Nem do bem, nem do mal. Porque no dia que eles comessem, eles morreriam.
Só que esse morrer, que o próprio Deus falou, esse morrer é espiritualmente. Morrer espiritualmente. Sabia disso? Então, o homem agora desobedece a Deus. Desobedece a Deus. Porque eles iam ali passeando no jardim do Éden. E logo eles olhavam aquele fruto ali desejar, que era muito desejado. E tendo uma coisa você, que muito antes de acontecer o que o Adão fez mais a Eva, muito antes, Deus sempre passeava no jardim do Éden no final da tarde. Olha, passeava o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Daqui a pouco, dava o finalzinho da tarde, lá se via Deus ali, ó, passeando no jardim do Éden. E o homem, com a presença de Deus, o homem se realizava. O homem ficava feliz. O homem ficava realizado na presença de Deus. Alegre. Hoje em dia, o homem hoje em dia tem medo da presença de Deus hoje em dia. Sabia disso? Você sabia que o homem hoje tem medo da presença de Deus? Hoje, quantas vezes eu já falei, né? Você quer ir buscar Deus junto comigo? Você quer ter um encontro junto comigo? Eu não. Hoje eu não quero não. Depois. Olha só. Tá vendo? Você aceita esse folhetinho aqui da palavra de Deus? Você aceita um folhetinho igualmente esse aqui da palavra de Deus? Não, quero não. Quero não. Deixa pra depois, tal. Não aceito hoje não. Tá vendo? Da palavra de Deus. Do Criador que é Deus. Do Pai dele. Do nosso Pai. Ele não quer. Sabe disso? Hoje, o ser humano hoje em dia, até blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra Deus. Hoje tem homem colocando até culpa no próprio Deus. O homem é o culpado, o homem erra, o homem comete coisas que não é para cometer e o culpado é Deus. Sabe disso? Você tá vendo como é que tá o homem hoje em dia? A humanidade? É desse jeito. A humanidade comete, o culpado é eles colocam a culpa em Deus. Se morrer um ser humano, o culpado é Deus. Tá vendo? Eles têm que entender que é a lei da semeadura. A lei da semeadura. Se você plantar, você vai colher. O ser humano não para pensar. Não para. Deus só quer o bem dos seus filhos. O bem. Deus nunca fez o mal a homem nenhum. Deus nunca fez. O homem foi que fez o mal a si mesmo. Mas mesmo assim coloca a culpa em Deus. Vou te dizer agora algo aqui. Vou pular exatamente. De Gênesis capítulo 3 para o capítulo 3 de Gênesis. Olha o que diz aqui no capítulo 3 de Gênesis. Ouça isso. Agora depois agora, o próprio mulher, né? A própria mulher vai ter agora um encontro com a serpente, que está sendo usada pelo inimigo, pelo Lúcifer. Lúcifer agora entra no jardim do Éden e se aposta de uma serpente. De uma serpente. Da serpente. E a serpente certamente vai estar onde? Naquelas duas árvores ali a serpente está. Nas duas árvores. Do bem e do mal. E agora, a serpente agora vai ter uma conversa agora com Adão e Eva. Dentro do jardim. Ao lado daquela árvore. Quer ver agora a conversa?
que a serpente teve com Adão e Eva? Leia comigo agora no capítulo 3 de Gênesis, verso 1. Olha o título aí, ó. A queda do homem. A queda do homem. É por isso que a palavra de Deus diz, né? O próprio Deus nos alerta. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque quando o homem cai, para ele se levantar, rapaz, pensa numa luta. Pensa numa luta. Pensa nisso, você. Você tem ideia de quantos homens de Deus estão caídos por aí? Você tem ideia de quantas vezes o homem já caiu? Você tem ideia de quantos homens está por aí caído? Grandes homens de Deus. Que não tem mais força para levantar. Para tornar. Dar a volta e vir para os braços de Deus. Você tem ideia de quantos? Diz aí. Olha no verso 1 aqui de Gênesis capítulo 3, verso 1 que diz. Agora um particular. A serpente teve ali com Adão e Eva. Olha o que diz. Mas a serpente, olha aí, a serpente. Ó. Começa logo na serpente. Ó. Quem é a serpente aqui? Está simbolizando o próprio Satanás. Se você prestar atenção, lá em Apocalipse também fala, né? Acho que é no capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 12, fala, né? Que a serpente é o próprio Satanás. O próprio Satanás. Então aqui também, está simbolizando aqui em Gênesis. Capítulo 3, verso 1 diz. Né? Aqui, ó. Mas a serpente, essa serpente que está simbolizando o próprio Satanás. Né? Olha o que diz. Mas a serpente mais sagaz, quer dizer, mais sagaz, mais esperta, mais astuta, né? Mais sábia. Né? Que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? A serpente falando ainda. Ó. Olha só o que a serpente falou assim. A serpente falou desse jeito que para a mulher. Ó. Disse a mulher. Tá vendo? A serpente aqui falando com a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda... Não comereis, quer dizer... Não comereis de toda a árvore do jardim? Interrogou a serpente. Interrogou a mulher e o homem. É assim que Deus diz? Não comereis de todas as árvores do jardim? Tá vendo a serpente falando? Olha o que diz mais.